Oi, gente, boa tarde de novo, feliz sábado. Estou muito feliz que está todo mundo aqui presente para aprender mais um pouco. Espero que seja proveitoso para todo mundo, que a gente possa aprender, colocar em prática e ver resultados na nossa igreja, né? Que a gente possa trazer mais pessoas para Cristo. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais esse sábado que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque estamos aqui para aprender e colocar nossos dons a teu dispor, à tua obra. Queremos pedir que o Senhor esteja à frente desse treinamento, seja tudo feito para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tá todo mundo me ouvindo certinho, né? Certinho, Duda. O meu também, vocês estão conseguindo escutar direitinho? Sim. A internet costuma dar uma falhada, né? Eu acho que em todo lugar acontece um pouco isso. Mas qualquer coisa vocês me sinalizam, tá bom? Para começar, vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Ju. Ela é jornalista, tem 15 anos, é adventista, casada e mãe de 3 filhos. Ela ensina e assessora pessoas e empresas na gestão de redes sociais e no desenvolvimento de estratégias de comunicação pessoal e organizacional. Coordena missões internacionais técnicas e tem atuado na cobertura jornalística e institucional de diversos eventos, em mais de 20 países nos últimos 5 anos. Fundou o Comunique-se, que quem ainda não segue, por favor, dá uma olhadinha lá, é um conteúdo muito legal. Há 11 meses para auxiliar pessoas a profissionalizarem suas redes sociais, especialmente o Instagram, além de desenvolver estratégias de conteúdo digital, oferecer mentorias e palestras e gerenciar perfis de clientes e organizações, fortalecendo o brand pessoal e de marca através de conteúdos estratégicos. É isso, Ju, a palavra está com você agora. Espero que seja proveitoso para todo mundo. Obrigada, Duda. Obrigada a todos vocês, né, que estão aqui hoje acompanhando aí esse treinamento. É um projeto que a gente já sonhou antes, né, Duda? E nós até iniciamos com alguns treinamentos, algumas oficinas que nós desenvolvemos ali na igreja, presencial ainda pré-pandemia. Mas agora, saindo do papel, mesmo nesse momento que a gente está, mesmo que à distância, mas eu fico muito feliz de ver que está dando seguimento, né, a alguns planejamentos que a gente tinha lá atrás, um sonho, e agora está se concretizando. Então, eu quero realmente agradecer a você, Duda, primeiro por ter feito o convite e por ter topado o desafio de estar aí à frente do T7. A gente sabe que a Igreja Central de Taguatinga é uma igreja que é desafiadora, né? É uma igreja grande, uma igreja dinâmica, uma igreja onde os ministérios todos funcionam e funcionam muito bem. E a gente sabe que é realmente um grande desafio e bastante trabalho. Né? Quero agradecer aí também toda a equipe do T7, muita gente aqui participando com a gente. Eu queria saber se temos alguém aqui que não é da Igreja Central de Taguatinga. Vamos sinalizar, acho que a gente vai usar bastante bate-papo aqui hoje, gente. Eu quero bastante interação de vocês aqui durante essa explanação, porque eu acho que é legal a gente ir fazendo uma troca, né? Na verdade, isso aqui é uma troca de conhecimento. E aí, mostrem no bate-papo. Tem alguém que não é daqui ou aparece com a câmera? Acho que todo mundo é da Central de Taguatinga? A Luana Martins, ela é lá de Manaus, da Amazônia, da Igreja de Japim 2. Seja bem-vinda, Luana. Bem-vinda mesmo, que bom que você está aqui com a gente. Muito bacana. Então, acho que todos aqui somos adventistas. Luana, você é adventista também? Ou você é de alguma outra denominação? Daí IAS, Japim, né? Japim 2. Sim, sou adventista também. Também. Coisa boa. Coisa boa. Gente, eu queria saber, então, antes da gente começar aqui o nosso treinamento, eu queria saber quantos de vocês já usam o Instagram. Quantos usam o Instagram, seja para um objetivo pessoal,
seja para o trabalho, seja para, enfim, para a igreja. Quem aqui utiliza? Dá um okzinho aí. Eu. Joia. E vocês usam alguma outra rede ou vocês só usam o Instagram? Eu uso o LinkedIn e Twitter também. LinkedIn e Twitter? Meu também, mais Twitter. Twitter. O pessoal está colocando aqui Twitter. Também uso o Twitter. Eu tô só no Instagram, praticamente. Instagram. Ótimo. E vocês usam ele com fim pessoal ou fim profissional? Para mim, os dois. Vem compartilhando uma tela aqui, só um minutinho. Melina, para você os dois, tanto profissional como pessoal. Jéssica também, profissional e pessoal. Tem alguém compartilhando a tela? Vocês estão visualizando? Aham. Vou ver aqui, pronto. Pois, tá aí. Não consegui ver vocês. Pronto, agora está sem. Bom, muito bom, gente. Deixa eu começar a compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês uma apresentação que eu preparei, porque assim, a gente vai ter um diálogo aqui um pouco longo, né? Eu vou estar falando para vocês aqui sobre o Instagram. Na verdade, nós vamos estar tratando sobre gerenciamento de redes sociais. E, em específico, a gente vai afunilar isso aí para o Instagram. Né? E por que para o Instagram? Por que eu escolhi falar do Instagram? Né? Como a Duda falou, eu trabalho já há bastante tempo gerenciando redes sociais, gerenciando sites, e a gente tem buscado muito, tem focado muito no Instagram recentemente, porque o Instagram ela é uma rede que mais cresce no mundo, tá? E ela é uma rede social também, ela é uma ferramenta, aliás, todas as redes são, né, ferramentas de alcance, assim, inesgotável. Eu acho que todos vocês conseguem ter essa... Só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar a outra tela. Aqui o compartilhamento. Engraçado, não estou conseguindo fazer o compartilhamento duplo aqui de tela. Não sei o que está acontecendo. As falhas técnicas, gente, a gente acaba apanhando um pouquinho com as tecnologias, né? Bom, vamos voltar então para aquela tela ali, que eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento duplo, não. Vou ficar só nela mesmo, então, tá? Vocês estão visualizando? Sim, dá para ver. Deu para ver agora? Bom, então vamos dar sequência aqui. Então, as redes sociais, elas são uma ferramenta de alcance inesgotável, né? De um alcance, assim, incrível. E aí a gente, associando isso à palavra de Deus, e principalmente nos dias de hoje, depois do que a gente viveu ali no ano de 2020, e ainda estamos vivendo, ainda não saímos disso, a gente vê que o nosso alcance físico, ele foi muito limitado, né? Então, nesse último ano, principalmente, a presença digital das pessoas aumentou muito. Se a gente pensar ali, até o início de 2019, de 2020 mesmo, a gente dificilmente fazia ou faria um treinamento como esse virtualmente, né? Online, sem que a gente estivesse ali presencialmente encontrando. E para muitas pessoas, muitas igrejas, muitas empresas, isso era algo ainda inviável, né? Ninguém pensava que poderia ser possível. E essa pandemia, eu acho que, como eu costumo falar, a gente tem que procurar extrair de tudo que acontece, a gente extrair algo que seja positivo, tentar entender aquilo que a gente, de que forma, né, a gente consegue extrair algo de positivo dali. E esse
essa é uma forma que eu acho que fez com que os nossos olhos se abrissem muito para a gente entender que é possível a gente alcançar pessoas de onde a gente está. Né? Então, eu peguei aí esse versículo base para a gente, Mateus 28, 19, peguei a primeira parte desse versículo, que é, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, hoje, a gente vê que... Tem alguém solicitando para entrar aqui. A gente vê que muitas pessoas têm acessado as redes sociais, muitas pessoas a gente tem ampliado o nosso braço e o nosso alcance para chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Né? Então, eu trouxe aí para vocês essa apresentaçãozinha aqui, as redes sociais mais usadas no mundo, tá? Isso é uma pesquisa recente que saiu, ela saiu agora em fevereiro, tá? Nesse mês. E aí ela trouxe aí as principais redes, as redes mais utilizadas. E aí nós temos o Facebook, com 2,7 bilhões de usuários. E aí o Facebook, para quem trabalha um pouco nessa área de marketing digital, que conhece um pouco disso, sabe que o Facebook ele é uma ferramenta que é muito utilizada para realizar tráfego pago, né? Então, acaba que muitos usuários que estão no Facebook, de fato, não são usuários reais. Tem muita gente que abre contas meio que fake para poder ampliar um pouco mais o seu alcance e os anúncios. Tá bom? Mas, enfim, ele tem 2,7 bilhões. O YouTube seria, então, a segunda rede com 2 bilhões de usuários no mundo. Depois viria o WhatsApp também, empatado aí com o YouTube, 2 bilhões de usuários. Nós temos também o Facebook Messenger, com 1,3 bilhões de pessoas. Aí eu acho que esse número talvez se aproxime mais de usuários reais do Facebook, né? Porque normalmente quem está no Facebook está no Messenger também. O WeChat, que eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui já ouviu falar do WeChat? Ele é o WhatsApp da China, gente. A China é um lugar muito diferente, ele é muito cheio de bloqueios, né? Então, assim, quando você vai até lá, eu já tive algumas vezes e a gente precisa utilizar um VPN, que chama, que é um aplicativo que ele burla um pouco a proteção do governo, porque, de fato, lá tudo é bloqueado. Para a gente parece uma coisa, assim, surreal, né? Que não aconteceria mais nos dias de hoje, mas, de fato, acontece. E lá tudo é bloqueado. Então, se você não baixar esse VPN, você tem que usar o WeChat para se comunicar com as pessoas, porque o WhatsApp não funciona lá. Nenhuma rede social, nada de Google, pesquisas de e-mail, nada disso você consegue acessar na China se você não tiver esse VPN que ele vai, né, conseguir entrar. Então, o WeChat é uma rede muito utilizada lá, e o que é interessante, tem 1,2 bilhões de usuários. Ele é muito utilizado dentro da China. E a China tem 1,4 bilhões de pessoas. Então, se a gente parar para pensar, né, praticamente toda a população chinesa utiliza essa rede. E em sexto lugar só aparece o Instagram. Agora, a gente não pode nem falar só, né, porque 1,15 bilhões de pessoas utilizam essa rede. Então, se a gente parar para pensar, que aqui no Brasil nós temos em torno de 7 milhões de habitantes, é isso? Desculpa, bilhões de habitantes. Então, a gente, né, consegue ter uma dimensão aí grande da quantidade de usuários que estão aí dentro da rede. Depois vem o LinkedIn, que aí muita gente usa com objetivo profissional, né, e o TikTok. E aí, por que eu escolho sempre falar do Instagram? Né? Porque o Instagram, ele é uma rede, como eu falei para vocês, ele é uma rede muito completa. E aí, aqui, só no Brasil, nós temos quase 70 milhões de usuários ativos no Instagram. Tá? No mundo inteiro, ele é a rede social que mais cresce. E ele tem 15 vezes mais engajamento, mais interações que outras redes sociais. Ou seja, os usuários, eles são, de fato, usuários ativos. São pessoas que estão ali participando, absorvendo conteúdo, informação, visualizando coisas e utilizando, interagindo dentro da rede. E eu considero ela uma rede muito completa, tá? Por que ela é muito completa? Ela sintetiza a ferramenta, se a gente parar para pensar, ela sintetiza a ferramenta e o formato de conteúdo de diversas outras redes, dentro de um lugar só, dentro de uma plataforma só. Né? Então, ali, a gente tem aqui, por exemplo, os tipos de conteúdo e os formatos, né, que a gente tem dentro do Instagram. A gente tem o feed, que aí o Instagram iniciou realmente como uma rede social
muito visual. Então, o que sempre se destacou dentro do Instagram eram fotos, eram imagens. Depois eles abriram para o vídeo. E tanto é que na Europa, o Instagram ele não foi, ele houve uma resistência do Instagram, porque o europeu não gosta muito dessa coisa de se mostrar, de aparecer, eles não gostam de nada que remeta a uma ostentação. Então, na Europa demorou muito para ser usado e hoje que ela está crescendo mais dentro da Europa. Tá? Então, o feed ele é bem característico mesmo do formato Instagram, é uma coisa bem única deles. E nos stories, aí você vê que o Instagram, depois de um tempo, quando o Snapchat surgiu, que começou a fazer aquele sucesso, o Instagram criou o Instagram Stories. Trouxe o Snapchat, trouxe todo o público do Snap também para dentro dele. Né? A gente tem hoje o Reels, e o Reels ele tem um alcance assim absurdo, absurdo. Por que ele está tendo esse alcance absurdo? Porque a rede quer, de fato, tentar puxar o público que está no TikTok para dentro do Instagram e usar lá. Então, ele está pegando tudo que você posta em Reels, ele está espalhando assim numa velocidade e uma amplitude gigantesca. E aí a gente pega tanto o IGTV ou IGTV, como vocês preferirem, e as lives, e a gente buscou isso, o Instagram buscou isso do YouTube, ele tentou trazer isso de dentro do YouTube e colocar aqui dentro da rede. Tá? Então, você vê que ela é uma rede que ela pega diversas redes, diversos formatos, e trouxe para dentro dela, sintetizou ali. Então, é muito mais fácil você gerenciar uma rede só do que você ter que gerenciar tantas outras redes em formatos de conteúdos diferentes, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de conteúdo que a gente trabalha dentro do Instagram, né? Então, o primeiro deles, como eu já falei para vocês, é o feed. Ele tem alguns formatos de conteúdo que são aplicados aí dentro do feed dele. E o primeiro deles é o card, que é aquela foto estática, e você pode usar tanto foto, você pode usar aquelas artes que são feitas, né? Ou fazer em formato de post ali, botar o cardzinho. O formato de carrossel, que é aquele que você vai arrastando para o lado, é o albinho de fotos, você consegue colocar até 10 imagens. E o vídeo nugget. O nuggetzinho é aquele videozinho de até 1 minuto, tá? Que você consegue passar uma mensagem rápida, e vídeos de até 1 minuto, eles ficam publicados ali no feed, você não tem necessidade de entrar para dentro do IGTV, tá bom? Ele não te leva para nenhum outro formato de tela, nem nada disso. Ali dentro do feed mesmo, quando você está rolando, você começa a ver, e 1 minuto passa assim, né? Então, ele é um videozinho, um formato de conteúdo que funciona muito bem também dentro do Instagram. Os stories, a gente tem também os formatos de vídeos, fotos, e aí dentro dos stories eles trazem assim uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, eu dou aulas de mentoria e eu tive uma aula de 2 horas falando só de stories, né? Porque os stories, eles são assim, infinitas possibilidades você tem com os stories. Infinitos quês, porque os stories ele é a ferramenta dentro do Instagram que mais gera engajamento com a audiência. Tá? Então, aí ele tem as enquetes, tem os testes, tem as perguntas, ele te dá vários stickerzinhos e várias formas de você ampliar, vamos dizer assim, o seu contato com a audiência, tá bom? E aí, falando um pouquinho entre feed e stories, gente, qual que é a grande diferença deles? O feed, ele sempre vai trazer para a gente um conteúdo mais denso, né? Ou seja, ele tem uma vida útil mais longa. Ele é um conteúdo que normalmente ele é mais planejado, ele fortalece o branding, né? Ele fortalece a imagem da instituição, ele fortalece a imagem pessoal, então é ali que você vai reter o seu visitante. Observem vocês, como que vocês fazem quando vocês conhecem, têm contato com uma conta. O primeiro contato seu com uma conta, o que você faz? Você vai lá no perfil e passa o dedo e dá uma olhadinha no feed, né? E se aquele feed te atrair, você vai seguir ou não aquela conta. Com vocês funciona assim? Sim, comigo é desse jeitinho também. Desse jeitinho, né? Gente, vocês podem interromper, pode fazer pergunta, tá? Podem interagir, não tem problema em me interromper, não. Porque é todo mundo participando. Então, ali dentro do feed, eu costumo falar que o feed ele é o DNA do perfil.
tá? Ele que vai mostrar ali o seu DNA, ele que vai ter a sua carinha, a sua identidade visual, ele vai ter uma certa harmonia. E aí, falando de harmonização, já antecipando um pouquinho que eu ia falar sobre isso um pouco mais à frente, mas, assim, tem muita gente que se preocupa muito, eu preciso ter uma harmonia dentro do meu feed, eu não sei como fazer para ter um feed 100% redondinho, sabe aqueles feeds de mosaico, que uma foto complementa a outra? Então, assim, o que eu costumo falar? Tem uma identidade visual estruturada e clara, que aí seria o quê? Você escolher as cores que você vai trabalhar, o tipo de fonte e pronto. Tá? Não fica muito preso, porque essa harmonização quando você se preocupa muito com a harmonização, ela mais te atrapalha do que ajuda. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, hoje é dia de postar foto ou vídeo, amanhã é dia de postar um card, um estático. E aí você acaba travando, porque hoje eu tive ideia de fazer um super post que era foto, não era card, entendeu? Então isso acaba te atrapalhando mais do que ajudando. Então você tendo uma identidade visual clara, você consegue desenvolver bem e deixar a sua marquinha e a sua cara ali dentro das suas postagens e dentro do seu perfil, tá bom? Então, eu nunca oriento aquela preocupação tão excessiva com a aparência, a estética mesmo do perfil. Quanto mais limpo, se você tendo paleta de cores e usando sempre a mesma fonte, ou no máximo 2, 3 fontes para dar um destaque em algum tipo de texto, é mais do que suficiente para você já ter uma identidade sua, tá? Uma bio que seja interessante, a bio é aquela biografia onde você descreve ali o que você faz. Então, trazer informações importantes dentro da sua bio, a gente tem pouquinho espaço para escrever ali. São, se não me engano, 130, 150 caracteres apenas. Então, apresente, sabe? O que você busca, que transformação você quer buscar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa questão do perfil pessoal e o perfil institucional, que a gente está falando aqui do perfil da igreja. Né? Eu trouxe alguns dados aqui muito interessantes para apresentar para vocês, aí depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais na frente. Sobre os stories, né? Então, o feed é essa coisa mais estática, é o DNA. Os stories eu chamo do coração do perfil, né? Por que eu falo que os stories é o coração? Porque ele aproxima, ele engaja, ele humaniza, tá? Então, nos stories é onde você vai mostrar o seu dia a dia, você vai mostrar uma rotina, você vai criar uma conexão com as pessoas que te seguem. Né? Ele é mais imediatista também que o feed. O feed ele exige um conteúdo um pouco mais planejado, os stories não, ele é mais imediatista. Você viu alguma coisa aqui, você já faz a postagem. É uma coisa que a gente tem procurado fazer muito lá na igreja, né? A cobertura dos cultos. Então, como que é feito? Como que a gente sugere fazer exatamente o que está sendo feito? A gente traz ali o momento do louvor, a gente traz uma aspinha da palavra, mas na hora de fazer a postagem no feed, você pensa mais. Você pega a foto que o fotógrafo fez e não normalmente a foto que você faz com o seu celular. Não é assim? Então, esse cuidado que a gente tem com o feed, nos stories claro que a gente não vai deixar de ter cuidado, não é isso que eu estou falando, mas a gente consegue fazer uma coisa mais imediatista. Você pegou o celular ali, gravou um pedacinho do louvor e você já coloca, entendeu? Com uma mensagem ali que as pessoas de casa vão começar a interagir. Até outras pessoas mesmo já fazem seu post ali, postam stories e compartilha. Então, esse repost também que vai acontecendo é uma forma de engajar. Tá bom? Então, os stories ele é aquele conteúdo mais perecível, um conteúdo expresso, né? Vamos dizer assim. Então, ele tem 24 horas, a não ser que você salve nos destaques, em 24 horas ele vai ter desaparecido. Ok? Depois a gente vem com o Reels, e aí o Reels, como eu já falei antes, é o TikTok do Instagram, né? E nele você faz vídeos de 15 até 30 segundos. Nós fizemos na Digília um desafio bem legal, né? Para o pessoal postar os Reels, marcando a gente, e foi feita uma premiação aí para o pessoal que tinha feito para o melhor Reels, teve uma votação. Então, tudo isso, gente, engaja, envolve as pessoas. Duda, enquanto a gente está fazendo aqui, até se você puder entrar, estou pegando você de surpresa aqui para te passar uma tarefa, né? Você é uma das meninas
pegar os stories ali, um histórico da nossa conta, do T7, e dar uma olhadinha em termos de interação, em termos de engajamento, principalmente nos stories. E aí a gente vai observar que nesse período da vigília que a gente trouxe as pessoas, eu imagino que as publicações... Ui, raio. Eu imagino que as publicações tenham, sim, né, o engajamento deve ter aumentado, assim, algumas centenas de porcentagem aí, né? Porque realmente houve muita interação. Então, as pessoas buscam, é uma coisa que eu falo muito, muito, muito ali dentro do Instagram, é que assim, a rede é social, então a gente tem que socializar, né? E as pessoas, elas não se conectam com uma foto, com uma página, elas se conectam com pessoas, elas não se conectam com um albinho de cards ali escrito com uma mensagem bonita. A mensagem bonita, ela impacta, e a gente vai ver isso, porque hoje eu vou falar também sobre produção de conteúdo. Mas as pessoas se conectam com pessoas, e a igreja ela é formada de pessoas, né? Então, a gente tem que ter isso sempre muito em mente, a gente não ficar sempre só naquele visual, no estático, mas a gente entender que as pessoas, elas querem se conectar umas com as outras. E nesses tempos, então, que a gente vê que tanta pessoa tem sofrido de solidão, né? Tem tanta gente buscando conversar, a igreja tem feito uma coisa muito legal, que eu achei também, que é a caixinha de pergunta com pedidos de oração. Né? Foi uma iniciativa muito boa, e daí coloca na semana ali as orações que as pessoas estão pedindo, e vai um orando pelo outro, é uma corrente muito legal. E aí, se eu puder até dar uma sugestão, Duda, a gente não conversou antes também sobre, mas é muito interessante se você puder pegar testemunho dessas pessoas, volta lá depois, fala, como é que você... Tem gente pedindo cura, né? De alguma doença. Como que está o seu sobrinho que você pediu oração por ele, tá bem? E aí a gente traz esses testemunhos, entendeu? A gente trazer o resultado daquela ação. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas vão falar assim, poxa, de fato a igreja orou e a igreja se preocupa comigo. Né? Muitas pessoas que a gente percebe que se afastam da igreja, eu estava até hoje conversando isso com a minha família, muitas pessoas acabam se afastando da igreja, e geralmente a reclamação delas, ou a queixa delas, é, poxa, eu saí da igreja, mas ninguém lembrou de mim, ninguém veio atrás. Então, nós como igreja temos muito esse papel de voltar, de buscar as pessoas, de tentar entender se ela está bem, aquela pessoa que estava com Covid, que pediu oração, ela melhorou, sabe? Vamos compartilhar isso, gente, vocês oraram pelo sobrinho dessa pessoa que pediu oração aquele dia, vocês estão lembrados? Pois é, graças a Deus ele está bem, ele foi curado, entendeu? Então, são mensagens e não deixa de ser um conteúdo, mas que traz um conforto, que anima as pessoas, né? Traz ânimo, motiva as pessoas a permanecerem orando uns pelos outros e interagindo e pedindo orações também. Tá? Eu peguei aqui, você quer que eu fale? Pode falar. Só nos stories normal, a gente tem um alcance de, em média, 300 pessoas. E aí, num story que a gente publicou compartilhando Reels, teve mais de 536 pessoas interagindo com os stories. Então, é o que a Ju falou, o Reels é o rei do algoritmo do Instagram. Quase dobrou, né? É. E eu tenho observado que nessas últimas semanas, principalmente, com o surgimento da outra rede, o Clubhouse, não sei se vocês já conhecem, se já estão fazendo parte, me conta aqui se já tem alguém fazendo parte lá do Clubhouse. Eu me inscrevi, só que eu não tenho convite. Posso falar? Vocês não têm convite? Eu tenho convite, mas sou Android. Eu acho que foi isso que eu recebi. Tem isso também. Eu vou fazer assim, então, hoje. Eu vou dar um convite aqui para vocês, e aí quem receber esse convite passa para mais alguém que está querendo e que não tem. Pode ser? O Android não consegue, não? Hã? Android não consegue, não? Ele ainda está disponível só para iPhone, mas eu já ouvi falar que final de março, início de abril, eles já estão disponibilizando também para Android. Tá? Mas, por enquanto, ainda é para iPhone. Aquela coisa das redes, eu não sei se vocês chegaram a ver um post que eu fiz falando justamente disso. Eu não gosto muito dessas coisas que excluem pessoas. Né? Só entra com convite, só entra C, não gosto muito disso. Então, assim, vou disponibilizar um convite aqui, vou te passar, Duda, o convite, e aí você vê quem mais
tem interesse em entrar, já bota aí no chat, gente, quem tem interesse em entrar para o Clubhouse, que daí a Duda No final eu mando para vocês. passa um convite, aí a gente vai fazendo uma rede, assim, convidando todo mundo, para estar todo mundo lá dentro junto. Bom, então é isso. E aí, voltando, né, o que eu estava falando, eu percebi um aumento muito grande. Espera aí que eu acho que tem gente tentando entrar aqui na sala. Não, tem não. Eu percebi um aumento muito grande também no alcance dos Reels, principalmente depois do Clubhouse. Né? Para vocês terem ideia, assim, teve o Reels meu que eu postei semana passada, que em 20 minutos já tinha tido mais de 1000 visualizações. Né? E é o que eu falo, assim, minha conta é nano, gente. Eu comecei minha conta, eu vou contar daqui a pouco para vocês porque que eu abri essa conta do Comunix e como que ela tem funcionado. Mas, assim, ele tem disparado, sabe? Ele tem disparado mesmo o alcance e a entrega dos Reels. Então, eu acho que é momento da gente aproveitar essa onda e soltar muito esse tipo de conteúdo, tá? Porque tem alcançado muita gente. E aí, falando um pouquinho do IGTV, eles são vídeos acima de 1 minuto, ele já sobe diretamente para lá, você consegue gravar algumas séries de vídeos, e até 15 minutos, pelo celular, você consegue fazer a postagem do vídeo, se ele passar de 15 minutos, só pelo computador. Tá? E, se não me engano, só até 1 hora, ele era até 1 hora, não sei se isso mudou recentemente, tá? Nunca mais tentei postar vídeo grande, a não ser lives, porque as lives hoje, elas têm duração de até 2 horas, eles já informaram que vão ampliar esse tempo de duração, então vamos ter lives mais longas aí no Instagram também. E também já foi falado que vão abrir para, já iniciaram inclusive alguns testes para até 4 pessoas dentro da mesma live. Então vai ficar uma salinha de conversa ali com até 4 pessoas. Tá bom? Principalmente agora com o Clubhouse, acho que eles vão começar a abrir para um monte de gente, daqui a pouco eles estão oferecendo alguma coisa similar também dentro do Instagram, né? Bom, vamos lá. Consumo de conteúdo. Agora eu quero a interação de vocês aqui. Eu vou ficar de olho aqui no bate-papo. Como que vocês consomem ou o que vocês mais assistem dentro do Instagram? Vocês assistem mais stories ou vocês assistem mais, acompanham ou consomem mais o feed? Como que é o comportamento de vocês dentro do Instagram? Não estou conseguindo abrir o bate-papo. Pera. Ah, tá aqui. Stories. Só o Luiz consome, Luiz e a Duda é mais feed. Legal, o restante é todo mundo stories, né? E é bem isso, gente. A maior parte das pessoas consome stories. Tá? E por que que as pessoas consomem mais stories do que outro tipo de conteúdo? O que que vocês acham? Pode falar. É porque não é tão planejado, igual você falou, é uma coisa mais espontânea, eu acho, assim, da pessoa postar e tal. Mais espontâneo? Será que tem a ver com imediatismo? Tipo, a celular só dura 24 horas. Preciso ver isso aqui agora, senão perdi. Mais alguém? Espontaneidade? Eu acho que é porque algumas vezes é mais pessoal e as pessoas gostam de ficar acompanhando a vida dos outros. É mais pessoal e eu perdi a última parte. E as pessoas gostam de acompanhar sobre a vida dos outros. Exatamente. Tem tudo isso que vocês falaram, meninas, mas de fato os stories, ele humaniza mais. Nos stories você mostra mais seu dia a dia, você mostra mais a sua vida privada do que você mostra no feed. Né? Você conta o que você está fazendo, então é muito natural das pessoas chegarem e acompanharem ali os stories muito mais do que o feed. Tá? Normalmente, quem consome mais feed são pessoas que estão usando a ferramenta para estudo ou que estão buscando assim, algum conhecimento mais aprofundado. Quem está usando para distração, e o que a maior parte dos usuários faz, utiliza realmente, consome mais os stories do que o feed. Tá?
Vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de conta que a gente tem dentro do Instagram, tá? Nós temos aí 3 tipos de conta que a gente pode escolher. E aí eu vou contar aqui para vocês, deixa eu só abrir, eu não sei porque que meu bate-papo não está ficando visível o tempo todo. A Jéssica tinha colocado a modo da proximidade com o público, acho que é mais humanizado, por ser rápido está em sequência, acredito que pode ser. Isso mesmo, é igual uma série. Tem gente que fala que é a novela da vida real, né? São os stories. Que você entra ali, você começa a consumir e acompanhar. E não sei se vocês já observaram que muitas vezes você começa a acompanhar, a pessoa começa... Quem é bom de storytelling, pega a audiência nisso aí. Porque ele começa a contar alguma coisa e fala assim, não, eu vou mostrar para vocês o resultado depois. E aí vai indo. Aí você fala assim, poxa, o que será que deu, né? E você começa a assistir. É igual o capítulo de novela, de série mesmo. Você quer assistir o próximo episódio. E aí você começa a acompanhar mais a pessoa. E dentro dos stories eu falo que tem mais engajamento, porque a pessoa muitas vezes ela fica mais à vontade de dialogar com você nos stories do que lá no feed. No feed fica publicado ali o comentário dela, mais pessoas veem, mais pessoas até podem comentar, mas quando é nos stories, ela sabe que a interação dela vai ser justamente com você, que acabou de publicar aquilo ali, então tem gente que se sente mais confortável em dialogar através dos stories do que do feed, tá bom? Então, voltando aqui nos tipos de conta. Nós temos 3 tipos de conta dentro do Instagram, né? E qual conta você vai escolher? O que optar? Como decidir? Se eu vou deixar minha conta pessoal, criador de conteúdo, ou a comercial, que hoje eles mudaram o nome também, eu não sei se é empresarial, alguma coisa assim, negócios, eles mudaram o nome recentemente, foi nessa semana. Mas então, a conta pessoal é uma conta privada, ela não oferece nenhum recurso que permita você analisar as suas métricas. Tá? Então, se você usa o seu perfil apenas com o intuito pessoal, esse é um tipo de conta que você pode utilizar, porque assim, até os benditos bloqueios do Instagram normalmente não acontecem na conta pessoal, ela não tem os olhos do algoritmo tão voltados para ela. É aquela conta que você... É meio que um diário pessoal, né? Então, essa conta aí, ela não disponibiliza nenhum outro recurso de métricas para quem utiliza. O criador de conteúdo, ela disponibiliza dados e métricas, mas ela não conecta muito com os dados que o Facebook precisa para você fazer uma campanha de tráfego pago, por exemplo. Então, se vocês têm a intenção de, em algum momento, fazer anúncios pagos, o ideal é que a conta seja realmente a comercial, tá? Porque ela já se conecta com o pixelzinho do Facebook e o algoritmo já se conversa, e aí dentro do Facebook, para você inclusive fazer o tráfego pago, dentro do Facebook você consegue segmentar muito melhor o público, tá? Então a criador de conteúdo, ela te limita um pouco com relação a isso. Nós até sugerimos, eu não sei se nós chegamos a fazer em um momento em uma vigília dessas para trás, a gente ia fazer anúncios, né? Trazendo pessoas que a gente estava com uma campanha grande de arrecadação de alimentos e doação de cabelos, então a gente até cogitou a possibilidade de fazer, não me recordo agora se chegou a ser feito ou não. Mas para esse tipo de ação é muito interessante a gente fazer, porque a gente envolve muito mais pessoas e até mesmo da sociedade, né? Não só pessoas da igreja, porque as pessoas da igreja já têm o hábito, já têm o costume de fazer suas ofertas, né? Mas quando a gente tem um propósito maior, a ADRA, por exemplo, que faz tanto trabalho social, fazer alguns tipos de anúncios, assim, mostrando o trabalho mesmo que tem sido feito, pode ser que seja uma boa possibilidade para as igrejas. Então, as igrejas realmente têm que avaliar se é a linha que eles querem seguir ou não, né? Esse período de pandemia mesmo, a gente viu que muitas famílias realmente passaram a ter necessidades e então a gente consegue ampliar muito quando você faz algum tipo de anúncio, a gente consegue ampliar muito essa rede de apoio, tá? E a conta comercial, como eu já falei antes, ela disponibiliza informações totais de métricas e as métricas são muito importantes, tá, gente? Então, para um perfil de igreja, um perfil institucional,
que seja criador de conteúdo ou comercial, porque essas métricas, até que a Duda trouxe aí, né, os dados dos stories, como que foi o alcance dos Reels, é muito importante a gente ter uma conta ou criador de conteúdo ou comercial para a gente conseguir entender o comportamento da nossa audiência, o que o público está gostando de ver, o que eles não estão gostando, o que as pessoas têm interagido, têm se identificado mais. Então, ali dentro dos insights, você consegue puxar diversos dados. Até assim, curtida é métrica de vaidade, né? Curtida a gente não faz nada com ela. Mas você tem as respostas, quantas pessoas interagiram com aquele conteúdo, quantas pessoas compartilharam aquele conteúdo. E isso para a gente, que é a igreja, é importantíssimo. A gente saber o quanto a nossa mensagem está sendo compartilhada, né? Então, essas métricas aí, elas são bem importantes mesmo para que a gente tenha. E aí, ela conecta mais com dados mais precisos do Facebook, mas ela tem a função músicas limitada, tá? Na conta criador de conteúdo, muita gente fica meio apegado com a conta criador de conteúdo, porque a conta comercial, pela questão de direitos autorais, ela não permite você utilizar muitas músicas. E dentro da conta criador de conteúdo, a gente consegue encontrar diversos cantores adventistas, se você publicar as músicas deles. Aí realmente é uma questão de avaliar, né? Dentro do comportamento que a gente tem utilizado dentro da nossa igreja, eu não vejo necessidade de mudar para uma conta comercial. Tá? Eu acho que é criador de conteúdo, até por essa questão da gente envolver as pessoas com as músicas, com as nossas músicas, a gente sabe que a música, ela aproxima muito as pessoas, né? Ela toca muito as pessoas. Então, eu manteria em criador de conteúdo. Tá? Mas é só uma dica. Ter 1 ou 2 perfis. Vocês têm 1 ou 2 perfis? Mais perfis? Como que é? Contem. Tenho mais que um. Tem mais que um? Uhum. Seu perfil é o quê? Ele é um profissional e um pessoal? Ah, tudo pessoal, da minha gata. Tenho da minha gata. Entendeu? Legal. E você consegue conciliar, cuidar de 2 perfis, assim? Não, né? Não. Aí eu cuido de outros, né, às vezes. Dependendo do ministério que eu pego na igreja, eu cuido, realmente cuido. Mas quando é pessoal assim, eu só existo lá para ver os conteúdos. Legal. Mais alguém? Ó, aí aqui no chat o pessoal está falando. Também tenho mais que um. Tenho mais que um, mas é bem complicado de conciliar. É exatamente isso, gente. É complicado conciliar mais que um perfil, né? Assim, você dá a atenção que merece ter mais de um perfil, ter cada perfil. Eu vou contar para vocês um pouquinho aqui como que eu fiz, que eu recebo muito essa pergunta. Ju, eu tenho um perfil, eu crio um outro perfil para eu evangelizar, por exemplo. Eu quero começar a trazer a palavra, eu quero começar a evangelizar, eu posso criar um outro perfil, eu utilizo o meu perfil mesmo. Um perfil profissional e um perfil pessoal, eu recebo muito essa pergunta. E, assim, a orientação que eu costumo dar não é o que eu fiz, tá? Aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, funcionou um pouco assim, mas por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu abri o Comunix, aí eu vou contar um pouquinho dessa história que a Duda começou. Eu já fazia, minha conta pessoal, ela é uma conta muito restrita, então são pessoas ali que realmente interagem comigo, que realmente estão ali no meu dia a dia, muito família mesmo, e ali eu posto coisas, para mim é um álbum de família, né? Então, quando eu comecei a receber, principalmente antes da pandemia, eu já recebi algumas pessoas me pedindo ajuda com o Instagram, porque viam o meu conteúdo pessoal e queriam ajuda, eles sabiam que eu trabalhava com redes sociais, né, profissionalmente. E pós-pandemia, muita gente falou assim, nossa, eu preciso agora profissionalizar, eu preciso entender como é que funciona. E aí eu não quis realmente arquivar o meu álbum de família, que eu tenho ali no meu perfil pessoal, e não quis também expor a minha família num perfil aberto, né? Então, por isso eu abri o Comunix. Mas, assim, a gente vê a disparidade incrível que é de você ter um perfil pessoal, em nível de engajamento, eu falo, tá? E de alcance. Você ter um perfil pessoal e você ter um perfil profissional. Eu não sei quem tem 2 perfis aqui, me conta. Se o seu perfil pessoal
Ele é muito mais engajado que o profissional ou não? Tá? Me digam aqui. E aí eu trouxe até alguns dados que eu achei assim, super interessantes. Eu estava fazendo uma pesquisa para trazer aqui para vocês, de algumas instituições e algumas pessoas dentro do meio cristão, né, que têm assim, contas absurdamente grandes. Né? Então, eu peguei um exemplo aqui para apresentar para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma igreja batista que é muito grande, é a Igreja Batista da Lagoinha, ela fica lá em Minas. E aí tem a Ana Paula Valadão e o André Valadão. Eles são músicos, os dois são cantores, e eles, assim, no meio cristão, eles por muito tempo fizeram muito sucesso. Eu deixei de acompanhar depois que eu vim para a Igreja Adventista, então eu já acompanhei menos. Mas muitas músicas que muitas vezes cantam na nossa igreja são deles. E para você ter ideia, a Ana Paula ela tem 2.800.000 seguidores. O André ele tem 2,7 milhões de seguidores. E a igreja em que eles são fundadores tem 592 mil. Então você para pensar, por que isso? Né? Porque um perfil pessoal ele é muito mais humanizado que um perfil institucional. E aí que eu vejo que está o pulo do gato, sabe? Aí que eu vejo que a gente consegue fazer o diferencial. Ó, tem aqui, tem 2 perfis, o profissional está um pouco parado. Sim, é muito mais engajado no meu perfil pessoal, a Andrea falou. É aí que a gente vê, gente, que é um gap que a gente encontra. Eu busquei diversas igrejas e eu não consegui encontrar nenhuma conta enorme de uma igreja adventista. Vocês conhecem alguma conta grande, assim, de alguma igreja adventista, por exemplo? Vamos colocar conta grande, assim, acima de 50 mil, vocês conhecem alguma conta institucional? Porque aí a gente puxando ali, né, a Emanuele Salles, ela tem 60 mil, a Joyce Carnassales 135, aí a gente pega o Rodrigo Silva, tem 280, quase 280 mil, e aí ele tem no YouTube, ele publicou esses dias, acho que ele está com 1 milhão de inscritos, então a gente consegue ver que tem contas muito grandes, mas são contas pessoais. De igreja. A Nova Semente, Andresa? Ana, quantos seguidores tem essa conta? A Nova Semente tem 99. 99 mil. É uma conta grande, né? 99.900. São quase 100 mil seguidores. Muito bom, muito bom. E aí, deixa eu até abrir aqui, gente. A Nova Semente? Deixa eu ver. Não, é só Nova Semente. Só Nova Semente. Tá, aí vamos dar uma olhadinha nesse perfil aí. O que a gente mais vê? Foto de pessoas. Pessoas. Vídeos. Pessoas e vídeos. Deixa eu dar uma olhada nos stories aqui. Nos stories, a pregação. Pessoas falando, né? Aqui, não sei se vocês estão visualizando aqui. Pessoas aparecendo o tempo todo. Entenderam como que a gente consegue humanizar uma conta institucional? É por aí que a gente tem que começar a pensar, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas querem humanização. Eu costumo falar muito para as pessoas, quem quer ver um perfil vitrine, vai no shopping, né? Vitrine, a gente vai para o shopping. Dentro da rede social é para socializar, as pessoas buscam socializar, elas buscam amizades, elas buscam conhecer pessoas, elas buscam aquilo que humaniza. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque muitas vezes a igreja publica, não estou falando do T7 não, tá? Mas normalmente contas de igreja publicam programação do culto. Entendeu? Publica ali um versículo bíblico. Não que isso seja ruim, pelo contrário, é um tipo de conteúdo também, inclusive, de valor, de muito valor, valor inestimável, inclusive, né? Mas que a gente tem que ter esse entendimento de que as pessoas que estão ali dentro, elas estão buscando humanizar, tá? Deixa eu abrir aqui.
onde eu estava. Tem muito repost das pessoas assistindo o culto em casa, exatamente. E eles agregam valor, é isso, Jéssica. Agregam valor. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção de conteúdo, né? Já que a gente entrou nessa área aqui de como a gente produzir um conteúdo que humaniza, de como a gente socializar com as pessoas, como fazer um conteúdo que humaniza. Como que vocês pensam que a gente pode fazer? A gente já falou um pouco sobre isso, né? O conteúdo que humaniza é aquele que mostra pessoas, que mostra rotinas, que mostra, inclusive, fragilidades. Né? Por isso que eu elogiei, eu falei essa questão do pedido de oração. A gente expõe ali uma fragilidade quando a gente pede uma oração, né? E a pessoa que está seguindo, ela fala assim, poxa, não sou só eu, né, que tenho problemas. Tem tantas outras pessoas aí pedindo ajuda também. E nessa área, muitas vezes a gente se identifica. Então, eu não sei se vocês já ouviram muito falar em conteúdo de valor, mas o conteúdo de valor é um conteúdo que traz alguns pilares, ele traz algumas características. Né? Então, uma delas aí é ensinar ou educar. Então, como que a gente ensina? Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho, porque nós éramos da Igreja Batista, e uma das coisas que nos chamou a atenção na Igreja Adventista é a quantidade de ensino, de estudos que a igreja oferece. Né? Nós temos materiais riquíssimos, que a gente, muitas vezes, quem tá ali dentro, a gente acaba não valorizando, né? Não dando o valor que tem tudo isso. Então, assim, a gente pode explorar muito mais o nosso material, sabe? Colocar muito mais isso para fora, para as pessoas conhecerem. Muitas vezes a gente fala de algumas mensagens da igreja e quando você está conversando com as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sabia que uma igreja pregava isso. Né? Principalmente a mensagem de saúde. Tem muita gente, eu conheço pessoas que são veganas, vegetarianas e que não têm relação nenhuma com a igreja. Né? Assim, não tem nenhum vínculo assim, com a igreja alguma. E eles falam, nossa, eu não sabia que existia uma igreja que ensinava sobre isso, né? Que pregava sobre isso. Então, assim, nós temos conteúdos assim, riquíssimos, que a gente pode e deveria explorar muito mais. Conteúdos que inspiram. E aí, o que é inspirar? Essa sugestão que eu dei aí, Duda, é um exemplo, né, de um conteúdo que inspira. A gente inspira e motiva ao mesmo tempo. Quando você traz ali uma resposta de oração, quando você compartilha um testemunho, né? Então a gente pode pegar pessoas mesmo pela nossa igreja, tem tanta gente que gosta de falar e que eu tenho certeza que ficariam felizes até em contar um pouco da sua história, de mostrar um pouquinho aquilo que Deus tem feito na vida dela, o que Deus fez, ou contar algum testemunho, relatar alguma experiência. Então, assim, são conteúdos que vão inspirar e vão motivar outras pessoas. Tá? Conteúdos que simplificam alguma coisa. Tem gente que tem mania de achar que a Bíblia é difícil, né? Lá fora, tem muitas pessoas que falam assim, mas é tão difícil entender a Bíblia, eu leio, eu não consigo entender muito, eu vejo Apocalipse, eu não entendo muito. Então, assim, é a gente mostrar de forma mais simples como que a Bíblia é um manual para a nossa vida e como que a Bíblia ela pode ser compartilhada de uma forma tão natural, tão simples e ela é tão atual, né? Ela diz respeito ao nosso tempo, ela é muito contemporânea, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente trazendo esse tipo de conteúdo de forma que simplifique, que mostre para as pessoas que a Bíblia não é esse bicho de 7 cabeças e que é fácil, e que a gente consegue entender e trazer a realidade bíblica para o nosso dia a dia, é um tipo de conteúdo de valor, tá? Conteúdos que motivam, né? Já falei ali, que distrai e que diverte. Não é porque a gente é uma igreja, a gente não pode se distrair, se divertir, mostrar coisas boas, né? E divertidas também. Então, eu não sei se vocês já viram, tem um Instagram que chama Eu na Vida Adventista, só que ele faz vários memes, né? Com coisas assim que são do nosso dia a dia mesmo. Então, assim, é super divertido, é uma conta grande, eles têm mais de 250 mil seguidores, mas é porque é conta de meme, né? Então, assim, tem alguns memes que são interessantes, né? Que é legal a gente distrair as pessoas, divertir um pouco, nada que vá ferir ou que vai
fazer com que as pessoas tenham uma interpretação ruim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque algumas pessoas podem se sentir ofendidas, a gente tem que ter muito cuidado. Mas tem conteúdos que a gente tem como trazer um ar mais descontraído, uma coisa mais divertida, você mostrar um piquenique que está sendo feito, entendeu? Ah, num sábado, não, a família tá junta ali, tá num parque, num piquenique, entendeu? Ah, nos sábados a gente faz isso, aí você mostra uma coisa que distrai. Você está mostrando uma rotina do sábado, porque muita gente fala assim, adventista no sábado não faz nada. E eu acho que a gente precisa mostrar um pouco mais que a gente, não é que a gente não faz nada, né? É que a gente faz aquilo que é importante, aos olhos de Deus, principalmente. A gente está em momentos em família, a gente está ajudando o próximo. Eu acho que o que a gente faz no sábado, o que eu acho, o que eu vejo que chama muita atenção das pessoas e que está muito dentro dessa questão do conteúdo de valor, né? Como eu trabalho muito com essa parte de estratégia de conteúdo, a gente começa a entender de que forma a gente faz aquilo que vai chamar mais a atenção das pessoas. Foi forte. O raio aí foi forte. Então, aquilo que vai chamar mais a atenção das pessoas. O que é que as pessoas podem não entender? O que é que muitas vezes é motivo das pessoas questionarem ou duvidarem? Qual que é uma grande dúvida que as pessoas têm com relação aos adventistas? Então, muita gente, quando você pergunta aí fora, as pessoas falam, não faz nada no sábado, não come carne de porco. Então, são algumas questões que são polêmicas ali fora, que as pessoas de fora, que olham para nós, elas não compreendem e que a gente poderia explicar de uma forma tão simples, né? A gente vai simplificar, a gente vai ensinar, a gente vai educar e muitas vezes a gente vai motivar e inspirar também essas pessoas. Tá bom? E conteúdo que viraliza. Gente, até frases mesmo, versículo bíblico, um versículo comentado ali na legenda, ou você trazer um versículo com... Isso muita gente faz, muitas igrejas fazem. E não é uma coisa que seja ruim, mas essa questão de frase do dia, tem muita gente que busca, sabe? Às vezes você usa hashtag frase do dia, ou pensamento do dia, e tem muita gente, eu já fiz esse teste dentro da minha conta. Essa conta minha é de teste, tá, gente? Não é aquela conta que eu busco resultados extraordinários em termos de números, não. Mas é uma conta que eu testo muito. Então, eu já usei diversas vezes essas hashtags e atraiu muitas pessoas. Muitas pessoas visitaram e curtiram e viram porque tinha que vieram através de hashtags. Entendeu? Então, frase do dia, pensamento do dia, frase motivacional. Então, é a gente usar da forma correta ali e atrair as pessoas de alguma forma. O compartilhamento também, o repost, tem algumas estratégias e algumas dicas que a gente utiliza para... Eu falo com mais detalhes sobre isso lá dentro do perfil, porque aqui a gente não vai ter tempo para falar de tanta coisa. Mas, assim, tem vários tipos de conteúdo que a gente consegue publicando. Aqui tem uma pergunta. Ju, no seu Instagram você diz sobre colocar números nos stories. Poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Posso. Como que funciona os stories, gente? Os stories, ele é um conteúdo, como eu falei para vocês, ele é muito dinâmico, né? Muito rápido. Então, não dá para a gente abrir uns stories e começar a falar, e conversar, e falar devagarzinho, né? A gente tem que entender que você tem 15 segundos para dar seu recado. Muitas vezes você não vai conseguir fazer em 15 segundos, então você vai usar 2, 3, 4 ou mais telinhas dos stories. Então, quando você tem um conteúdo importante para ser falado, que por mais rápido que você fale, por mais objetivo que você seja, você ainda vai usar ali 4 telas, 5 telas, é legal você numerar. Você coloca 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, porque a pessoa vai ter uma ideia de quantos stories você vai estar falando daquele tema. Entendeu? Então, ela consegue meio que fazer um planejamento. Gente, é 1 minutinho só, deixa eu continuar aqui. E quando você vê aquele monte de pontinho lá em cima nos stories, me conta aqui, vocês têm paciência de ver? Por mais que você goste do conteúdo, você vê aquele monte de pontinho nos stories, vocês assistem tudo? Eu pulo. Quem mais? Raramente, né, Ana? Não assisto tudo. Pois é, dificilmente a gente assiste tanta coisa. Então, quando você tem uma numeração ali, entendeu, Jéssica? Você consegue
saber mais ou menos quanto tempo vai durar aquilo, e você vai assistindo. Eu não aconselho fazer vídeos muito longos dentro dos stories. Se passou de 1 minuto, posta no feed. Tá bom? Porque as pessoas que têm interesse em ouvir mais tempo, ela vai ouvir. Outra coisa que é interessante, se você precisa ainda continuar falando sobre aquele tema, você fala um pouquinho agora e você fraciona, intercala com algum outro conteúdo nada a ver, você pode mostrar um pouquinho da sua rotina, o que você está fazendo, depois você volta com aquele assunto num outro cenário, entendeu? Então, para dar esse dinamismo, stories é dinâmico. Se ficar aquela, assim, 3 minutos na mesma tela, você pode observar, já fiz teste também, você pode observar, eu observei que assim, caiu em torno de 60% a 80% as visualizações nos últimos stories com relação aos primeiros. Tá? Então, assim, não funciona. Stories muito longos não funcionam. E uma coisa muito legal também, que é importante a gente estar atento, é botar uma legendinha quando você está postando um story de uma pregação, quando você está postando story de alguma coisa que está acontecendo na igreja, ou você falando alguma coisa, coloca uma legendinha, não precisa legendar tudo que está sendo dito, mas bota a ideia central do que está sendo dito, porque isso é inclusivo também. Tá? As pessoas que não conseguem ouvir, e muitas pessoas, mais de 80% das pessoas que assistem os stories, elas não assistem com o som ligado. Como é que é com vocês? Vocês assistem com o som ligado? Quem assiste stories com o som ligado? Nem sempre. Raramente. Quase nunca ligo o som. Quase nunca, né? Eu desconfio que 80%, eu acho até que esse índice é maior, tá? De pessoas que assistem as stories no mudo. É bom que você consegue ler rapidão, não precisa esperar 15 segundos. Exato. Aí Você já leu, falou ali, já passa para o próximo, né? Você vê como que o consumo é imediato, né, gente? É muito imediatista a rede, incrível. Assista se o conteúdo for interesse. Isso, ocasionalmente. Bom, é isso. Então, voltando aqui ao planejamento, né? Como que a gente traça ali uma linha editorial? Para quem já trabalha com jornalismo há um tempo, quando você fala em linha editorial, a gente já faz mais intuitivamente. Mas o que é uma linha editorial? É nada mais, nada menos do que você desenvolver a história que você quer contar e distribuí-la em dias ou em números de postagens ou em como você vai fracionar esse conteúdo, entendeu? É a ideia do conteúdo mesmo. Então, assim, uma coisa que é muito importante, gente, dentro dos stories, principalmente, dentro do Instagram, de qualquer rede mesmo social, porque a gente, como eu já falei, a gente vai socializar. A gente ter um storytelling bom. Então, o que é o storytelling? A forma como você conta a sua história. Muitas vezes a pessoa entra ali e só coloca a caixinha de pergunta. Fala, me conta. Pergunta alguma coisa. Você não introduziu nada antes. Né? Você não trouxe nenhuma história antes. Eu vou perguntar sobre o quê? Né? É a mesma coisa de eu chegar, encontrar com uma pessoa na rua e falar assim, pode perguntar. Ninguém vai chegar para você fazendo uma pergunta, né? Então, assim, é a mesma coisa, da mesma forma acontece. Então, você contextualiza, fala, a gente vai ter hoje o culto assim, assim, e a gente vai oferecer isso e aquilo dentro do culto, e vamos ter o pregador X aqui hoje na igreja. Então, manda aqui, você tem alguma pergunta para fazer? Em culto jovem isso dá para fazer muito, né? Porque muitas vezes o culto jovem ele traz alguns debates que são bem interessantes. Então, assim, hoje a gente vai ter tal pessoa falando sobre isso. Você tem alguma pergunta? Já manda aqui para a gente oferecer. Fala um pouquinho sobre aquela pessoa e vai contando uma historinha até você abrir a caixinha de perguntas. Nem sempre é só chegar e abrir, né? Então, você precisa ter um contexto para que as pessoas se sintam motivadas a interagir dentro da caixinha. Tem alguém pedindo para falar? Tem uma mãozinha levantada aqui, Jean. Jean, você quer falar alguma coisa? Ou já é de antes, alguma resposta que você deu? É de antes. É de antes, né? Então tá bom. Gente, vocês podem interromper, tá? Porque às vezes eu não consigo acompanhar aqui se tem alguém tentando entrar, se tem alguém respondendo.
mas o conteúdo. Bom, então, a linha editorial é justamente isso, é você definir mais ou menos o que você quer fazer, né? E você criar ali um cronograma de postagens. Tá? É muito importante utilizar um planner, porque o planner ele vai te dar uma direção, e você vai conseguir visualizar, né, o que você quer postar. Então, tal dia da semana eu vou postar isso aqui, amanhã eu já posto tal coisa, e aí até fica mais fácil você trabalhar com a harmonização do feed, você deixar o seu feed um pouco mais harmônico, quando você pensa com antecedência, você antecipa e você prevê que linha editorial você quer seguir. Por exemplo, a gente está trabalhando em algumas frentes aí dentro da igreja, né, Duda? E uma delas é a questão da reforma, da construção do prédio anexo. Então, como que a gente vai trabalhar isso? O que a gente vai começar a estruturar? Qual que é a narrativa? Qual o prazo que a gente tem para poder fazer essa campanha? Então, com isso, a gente vai falar, então, a gente tem tanto tempo, então vamos distribuir aqui a nossa linha editorial, vamos criar aqui o tipo de postagem que a gente precisa para que até essa data a gente tenha alcançado o objetivo. É você traçar mesmo uma meta, você traçar uma estratégia que você vá conseguir atender à expectativa e ao objetivo daquela campanha, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não era não, né? Deu uma interferência aqui, achei que fosse alguém tentando falar. Então, o Planner é muito legal, eu gosto muito. No final eu vou sugerir para vocês aqui alguns aplicativos que eu uso que facilitam muito a vida na hora de produzir o conteúdo, na hora de criar as postagens, eu fiz uma listinha, tá? Outra dica, a gente anota tudo no momento dos insights, porque muitas vezes a gente tem algumas ideias, e se a gente não anotar na hora, depois passa e não tem quem faça se lembrar de novo. Isso acontece muito comigo. Né? Então, assim, é muito importante, na hora que você teve uma ideia, anota. Eu tenho um bloquinho de notas no meu celular que é só de novas ideias. Então, assim, tudo que eu vejo que me traz uma ideia, eu anoto ali, para depois eu conseguir colocar dentro do meu planejamento, tá? E cria ou use uma identidade visual. Voltando a falar na questão da identidade visual, né? A Igreja Adventista, isso é uma grande ajuda, né? A Igreja Adventista, na verdade, assim, é muito profissional, né, em tudo que faz, assim, é muito excelente em tudo que faz. Então, eles já têm toda uma identidade visual, com o manual a ser seguido. Então, ele traz ali as cores, aquela como que chama? A barrinha que utiliza nas postagens. Ainda está sendo usada essa barrinha, Duda? Que é o... Aqui coloca as hashtags de baixo? Não, o sétimo, eu não sei, o sétimo... Tá. Sétima coluna, que se refere ao sábado. Isso, a sétima coluna que se refere ao sábado. Ainda está sendo usado, Sandra? Sim, sim. Né? A gente vai ter um treinamento sobre isso também, não é, Duda? Então, isso é muito, muito bom, porque a igreja já traz tudo pronto, né, gente? É só a gente usar a criatividade mesmo e desenvolver o conteúdo, porque eles já trazem a identidade pronta. Agora, tem muita gente também que fala assim, eu tenho algumas pessoas que já me procuraram, para falar assim, eu quero criar um perfil onde eu vá evangelizar pessoas. É um perfil meu, não é um perfil da igreja, que eu quero utilizar para evangelizar. Então, é aquilo que eu falo, gente, se o seu perfil pessoal ele já é um perfil super engajado, por que você vai criar um outro perfil? Porque eu não vejo como dissociar a Juliana, pessoa, mãe, da Juliana cristã. Né? Então, assim, tudo caminha muito junto. O profissional você ainda consegue dissociar um pouco, porque ali, por exemplo, dentro do Comunix eu falo de trabalho, né? Mas isso é tão interessante porque, por exemplo, esses dias, foi Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day, no dia 14, e eu postei uma foto minha com o meu marido. E, gente, para vocês terem ideia do engajamento e do alcance que teve essa publicação, que o Instagram, toda hora que eu abro, ele tenta me vender uma promoção desse post, que ele fala assim, esse aqui teve 90 e tantos % a mais de engajamento e de alcance que você normalmente tem. Por quê? Voltando àquela história, né? As pessoas gostam de ver pessoas, elas querem saber quem é que está por trás daquele perfil. Então, mesmo um perfil institucional, um perfil profissional, que é um perfil de igreja, é importante a gente mostrar
quem está por trás daquilo ali, né? Então, quem está fazendo a rede social, pega uma pessoa que tem desenvoltura para falar e coloca ela para estar ali fazendo a cobertura dos cultos. Tem um pastor de fora, vem cá, pastor, fala um pouquinho aqui com a gente, e você fazer aquela entrevista, né? Isso aproxima muitas pessoas, isso gera um engajamento, assim, absurdo, porque as pessoas se sentem próximas, elas se sentem participantes ali daquele momento, né? E aí é por isso que a gente vê que os nossos índices no período de vigília são gigantes. E aí quando passa aquilo ali, ele dá uma queda de novo. Aí quando tinha os eventos, né? Então no evento sobe, de repente desce. É normal uma postagem ou outra, que o pessoal chama de flopar. É normal você fazer um post que ele não vai dar nada de engajamento, de curtida, parece que ninguém viu. Parece que o Instagram, o algoritmo, escondeu ele de todo mundo. É natural acontecer, mas não é o normal ficar acontecendo. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com conteúdos que vão atrair, que vão engajar ao longo dos períodos de gap, né? Assim, entre um evento grande e outro. Entre eventos que atraiam e outro. Então, como que a gente vai fazer isso? Criando conteúdos que atraiam, que humanizem, que aproximem, que mostrem pessoas, gravando alguns testemunhos, gravando alguns depoimentos, e aí isso a gente consegue fazer com que as pessoas estejam mais ativas dentro da nossa rede. E aí, por que a gente quer pessoas mais ativas dentro da nossa rede? A gente não está buscando pessoas para poder estarem ali curtindo e fazendo número. É porque essas pessoas, quando elas recebem um conteúdo, que elas visualizam um conteúdo que é bom, o que ela vai fazer? O que você faz quando você vê um post que é muito bom e que você sabe que vai ajudar, que vai inspirar, que alguém vai gostar? O que a gente faz? Ou a gente compartilha nos nossos stories, ou a gente envia para outras pessoas, ou marca pessoas ali naquela publicação. Então, isso é o conteúdo de valor, é aquilo que faz as pessoas terem vontade de compartilhar aquele conteúdo. Assim, gente, que post lindo, nossa, ele falou tanto comigo, deixa eu espalhar essa mensagem. Né? Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Não é todos os dias que a gente vai ter essa inspiração, e por isso que eu falo do planner, da linha editorial, porque que é importante, porque a gente vai conseguir traçar, né, uma linha ali que vai ter uma continuidade, esse movimento nosso. Certo? Deixa eu tentar passar aqui, que o meu mouse está bem em cima. Bom, e aí, para a gente já encerrar aqui o que eu tinha para trazer para vocês agora, tem alguns aplicativos que eles são muito úteis na hora da gente produzir conteúdo, tá? Que aí nós temos o Trello. Ops, espera aí que eu ampliei demais a tela. Nós temos o Trello. O Trello, ele é site e aplicativo, e ele trabalha bem com o planejamento de postagens. Ele é gratuito, mas ele é muito bom para organização e para trabalho em equipe, tá? Então, normalmente, dificilmente a pessoa faz esse trabalho das redes sociais da igreja sozinho, né? Então, ele é muito bom. Até para você usar sozinho mesmo, para você se organizar, ele traz o calendário ali, então você coloca ali as postagens que você vai fazer, você tem como anexar já as artes que estão prontas, você consegue organizar muito bem o seu conteúdo ali dentro dele, tá? E separar o que é conteúdo que inspira, o que é conteúdo que motiva, o que é conteúdo que educa, e você vai criando as colunas, e aí você vai distribuindo nos dias da semana. Um dia eu vou trazer alguma coisa que inspira, no outro dia eu vou trazer uma coisa que educa, no outro dia eu vou trazer, sabe, uma coisa que diverte, que seja uma coisa mais descontraída, e aí você vai equilibrando o seu conteúdo, vai distribuindo o seu conteúdo de forma equilibrada. Então, o Trello é, assim, é uma mão na roda. Quando a gente trabalha em equipe, ele é fantástico. O Canva, que aí muita gente, as pessoas que trabalham com InDesign, com Photoshop, morrem do coração, né? Porque eu falo que o Canva é para leigos, como eu. É o que, Duda? É muito bom o Canva, meu É Deus. muito bom, gente. Ele é muito bom, ele é aquele tipo de app assim, que salva, né? Porque ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de você mexer nele, e ele é muito completo. A versão gratuita dele é muito completa. E o que eu acho mais legal nele é que você trabalha ele no computador e você tendo o aplicativo dele no seu celular, ele já sobe automaticamente aqui, você já baixa no celular e já faz a postagem, né? Então, você não precisa enviar, não tem dificuldade com ele.
Ele é muito prático. Então, eu crio todas as artes minhas aqui no computador e depois eu só abro meu Canva no celular, baixo tudo para minha galeria de fotos e vou subindo as postagens. Tá? Então, ele é muito bom. E ele não é um aplicativo caro também, se você quiser usar a versão paga dele. A versão paga dele tem alguns diferenciais, que é, por exemplo, remover o background, né, da foto, você fazer aquele recorte da foto, você tem algumas imagens que você consegue utilizar, que estão disponíveis só na versão Pro, mas ele é em torno de 30 e poucos reais por mês, ele é super barato, assim. Eu acho que, para mim que trabalho muito com isso, que tem clientes que eu desenvolvo as artes deles, que faço um monte de coisa, para mim vale muito a pena, mas não é uma necessidade, a versão gratuita dele atende perfeitamente bem, tá? Não tem necessidade mesmo, é só caso você, até porque a versão paga também você consegue abrir ele para equipes, então você trabalha com 5 pessoas trabalhando dentro daquele mesmo projeto, então isso é muito bom. O InShot, não sei se vocês conhecem também, que é um aplicativo para edição de vídeos. Ele é muito, muito bom também, muito fácil de mexer, muito intuitivo. E a versão paga dele também é muito acessível. Eu não me recordo quanto é, mas ela é muito mais barata até que o Canva, tá? Ele é muito bom, muito bom. Você faz cortes, você edita, você amplia, diminui, bota fundo, acrescenta coisa, acrescenta legenda, você faz horrores com esse InShot. Então, e como ele é facinho de mexer, você terminou de gravar alguma coisa ali, por exemplo, fez uma entrevista com um pastor, você já quer subir daqui a pouquinho, você edita ali no celular mesmo e rapidinho você sobe. Super fácil de lidar. Eu não tinha a menor noção, não tenho, a menor noção de edição, de vídeo, de tudo, e eu consigo lidar com o InShot. Então, é possível para todos vocês, que são muito mais novos. A Amanda tá falando aqui que o InShot é muito bom no chat. É muito bom, né? Ah, é verdade. Muito bom, facílimo para mexer. Ele é maravilhoso mesmo, eu gosto demais. O Over, não sei se vocês conhecem, muita gente não trabalha com o Over, ele é também para criação de artes. Ele tem limitações, assim, de fontes, ele não tem tantas fontes quanto o Canva, mas ele é um aplicativo muito facinho de mexer também, muito, muito prático, tá? Ele acessa sua galeria, você também insere texto, você faz recortes, você bota em segundo plano, então, assim, ele é bem bom de trabalhar. Até eu começar a usar o Canva, eu só usava o Over. Ele atende muito bem. E tem também o Estúdio, que é o site e aplicativo do Facebook, né, para agendamento de postagens. Então, aquela coisa assim, gente, eu não tenho a disponibilidade, porque durante a semana eu estudo, eu trabalho, eu não tenho condições de fazer posts ainda para o Instagram da igreja todos os dias. Então, se você programa tudo isso, né, já deixa das postagens no final de semana tudo prontinho, você entra no estúdio de criação do Facebook, você já deixa tudo agendado. E aí as postagens vão subir no dia certinho, com legenda, você bota hashtag, você faz tudo de forma muito prática. Então, em um dia você planejou sua semana inteira e você não tem que ter aquela preocupação de estar ali subindo post todos os dias. Tá? Ele é gratuito e ele ainda oferece algumas métricas bem importantes que nem o Instagram oferece. Tá? Você programa postagem, inclusive, para Facebook e Instagram dentro dele, tá? E métricas do Reels, que o Instagram não apresenta para a gente, o estúdio do Facebook, ele apresenta as métricas de Reels, tá? Qual foi o alcance, curtidas, tudo ele traz ali o relatório. Bem facinho também de mexer. Bom, pessoal, eu acho que é o que eu estava falando antes com vocês, né? As redes sociais, elas são de um alcance enorme, a gente não pode estar fora delas. Ela tem um alcance inesgotável, ela é acessível, ela tem um custo que é muito baixo, e ela não tem fronteiras. Então, o que a gente puder, de fato, fazer, né? Como disse Jesus ali, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, e a gente tem a vara, a rede, tudo nas mãos para que a gente consiga levar a palavra, propagar a palavra pelo mundo, porque eu acho que o que a gente mais quer é isso, né? É que a palavra alcance cada dia mais pessoas e que Jesus volte logo. Então, a gente tem aí
tudo isso à nossa disposição e que a gente possa realmente utilizar de forma a acrescentar com o reino e espalhar a mensagem do Evangelho e que a palavra alcance cada dia mais pessoas. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui, que interagiram, que acompanharam essa aula aí. 1h30 de aula, não foi isso? Oi, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Quantas publicações por dia nós devemos colocar para ter engajamento? Em média, assim, quantas publicações? Então, Luana, normalmente o ideal é que você faça quantas postagens você conseguir. E aí tem muito esse questionamento. Tem gente que fala assim, mas se eu fizer muitas postagens, meu engajamento vai cair. O engajamento, de fato, o engajamento naquele post, ele vai cair. Mas quando você pega a sua média de engajamento semanal, o seu engajamento foi altíssimo e o seu alcance, ele multiplica. Entendeu? Então, quanto mais postagens você conseguir fazer, melhor. Mas um post por dia já é de bom tamanho, tá? Eu sei que a gente não tem condições muita gente não tem condições de fazer 4, 5, é só quem trabalha 24 horas naquilo ali, né? Para você fazer diversos ou não tem um outro tipo de trabalho. Tem muitas pessoas que hoje utilizam o Instagram como seu negócio, né? Então... Aí as pessoas realmente fazem posts, assim, 3 a 5 posts por dia. Mas a gente está tendo uma constância, uma frequência boa dentro da rede, e aí você vai definir o que é bom para você, né? Para a sua audiência. Stories eu aconselho ter todos os dias, e em diversos períodos do dia. Porque o que acontece? É aquela questão da bolinha dos stories, né? Você postou ali pela manhã, se você tem 10 posts de stories para você fazer num dia... Não joga tudo de manhã, não. Joga 3 de manhã, 4 à tarde, mais 3 à noite, porque você fracionando isso, aquela bolinha que você postou ali, ela vai estar sempre no início da fila. Se você posta de manhã e ao longo do dia outras pessoas vão postando sua bolinha e vai indo lá para o final da fila, entendeu? Aí quando você posta, ela vem para frente de novo, ela vai ganhando o posicionamento, ali é uma corrida, né? Então, para a gente aparecer, o ideal é que seja o mais fracionado possível ao longo do dia. Agora, dentro do feed, eu gosto de um post por dia, eu acho que ele traz um bom resultado, uma boa visibilidade e um bom engajamento. Se você tem disponibilidade de fazer mais de um post por dia, faça. Se você não consegue fazer nenhum post por dia, aí você vai colocar a frequência que você puder. Só é ruim a gente fazer... um post uma vez por mês, uma vez por semana, né? Quase não aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Então, quando a sua frequência é maior, é mais fácil de ser vista e ser lembrada e ser seguida. Obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem passar aqui. Que bom, Melina. Obrigada. Fico feliz de ter ajudado. Fazer uma pergunta também? Pode. Como que eu faço para aumentar o engajamento nos meus stories? Eu tenho um perfil que ele é profissional, até tenho uma boa quantidade de seguidores, mas eu tenho pouca visualização nos stories. Pouca visualização? Isso. Tá. Então, a visualização nos stories, ultimamente, ela teve uma queda, tá? Passou por um período, assim, que reduziu bastante as visualizações. Agora está voltando à normalidade. Você sempre teve essa visualização baixa ou é agora? Só para eu entender. Eu sempre tive. Qual a frequência que você posta nos seus stories? Eu tenho postado todo dia, assim, ou eu tento pelo menos postar todo dia. Mais uma vez por dia ou você vai postando ao longo do dia? Então depende um pouco do dia. Tem dia que eu posto mais, tem dia que eu posto menos. Essa frequência, essa constância, principalmente nos stories, se você não teve tempo de postar no dia e você tem que escolher entre feed ou stories, escolhe stories. Tá? Porque o stories realmente é aquele que vai te trazer mais engajamento e vai te mostrar mais. Então, é isso que eu falei, né? Vai postando ao longo do dia, posta um pouquinho, cria rotina. A gente tem uma coisa que é tão interessante, essa questão de criar rotinas, que no da igreja é uma coisa que é super possível fazer, porque a gente tem a meditação diária, então você pode postar ali
a meditaçãozinha do dia, um trechinho da meditação ou o versículo do dia. Isso cria uma rotina. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha conta, pessoal, só para vocês entenderem do que eu estou falando. No período da pandemia, eu postava todo dia de manhã o meu café da manhã, né? Eu postava, eu faço uma banana com uma crostinha de queijo, aí fazia isso com um chazinho e postava. E aí eu fui postando ao longo dos dias e as pessoas, é aquela coisa assim, enquanto ninguém interage, você acha que ninguém está vendo. Mas daí começaram as pessoas, o que é isso que você está comendo? Aí eu falei, despertou o interesse, então deixa eu abrir uma caixinha, né? Aí fui, postei o café da manhã no dia e botei lá, o que vocês acham que é isso aqui? Aí parti, botei a fotinha da banana partida. Porque ela fica parecendo um misto quente. Aí comecei a receber um monte de gente. É misto quente? É não sei o quê. E aí o pessoal começou a ficar curioso para saber o que era aquilo. Né, que eu postava todos os dias. Gente, às vezes até dia que eu nem comia. Eu dava o bom dia com a fotinha, porque eu tinha feito foto, tinha feito vídeo, tinha feito bumerangue, e aí deixei o material ali. Então, todos os dias, até o dia que eu não comia aquilo ali, eu postava. As pessoas, gente, esse negócio deve ser muito bom, porque ela come todo dia. E aí começou a criar essa conexão. Para vocês terem ideia, eu gravei um Reels ensinando a fazer a banana. Foi um Reels que teve, assim, muito engajamento de perguntas, de gente comentando, de gente perguntando. Até que frigideira eu usava, o pessoal perguntou. Então, assim, é uma coisa que engajou muito a audiência. Depois que eu voltei para o trabalho presencial, eu comecei a postar a foto no elevador de bom dia. Meu bom dia já não era mais o café da manhã, né? Então, assim, de tempos em tempos é bom você ir mudando, mas são coisas que vão engajando. E aí já ficou, todo dia que eu não posto a foto no elevador, as pessoas já perguntam, cadê a foto? Você não saiu de casa hoje? Né? Então, assim, são coisas que vão criando uma identidade, as pessoas vão esperando por aquilo ali. É impressionante. Tem algumas pessoas, não sei se vocês já observaram, você vai educando a sua audiência. Então, você criar uma rotina e você ir postando. Ao longo do dia, você aparecer, contar alguma história, fazer alguma pergunta, entendeu? Isso. Queria pizza? Como? Veda, você quer a pizza? Deixa eu ativar o mudo aqui do dia. Tá? Então, você vai gerando essa conexão e vai fazendo com que as pessoas queiram realmente interagir com você e comecem a fazer parte e esperem aqueles stories. No dia que você não postar, você pode esperar que alguém vai vir falar assim, o que aconteceu, né, que você não postou hoje? Tá? Então, o stories é você contar uma historinha mesmo. Você vai contando uma historinha, você abre a caixinha, você faz enquete, você traz coisas divertidas, porque as pessoas buscam distração nos stories. É o que as meninas falaram, é uma série. Né? A partir do momento que aquela série não está mais tão interessante, não está mais tão legal, eu perco o interesse e eu não vou assistir. Tá bom? Então, faz isso. Outra coisa, outra sugestão, como você sempre teve sua visualização baixa nos stories, no seu post, seu engajamento é bom? No feed? Depende muito da postagem. Tem uns que eu consigo bastante curtida, mas quase comentário nenhum. Assim, acho que para a quantidade de seguidores que eu tenho é baixo. Isso é no perfil profissional ou no pessoal? No profissional. No profissional, né? É aquilo. Eu não tenho como falar muito sem ter olhado o seu perfil, mas depois eu posso dar uma olhada. Mas se ele é um perfil muito vitrine, ele vai ter pouco engajamento mesmo, tá? Agora, se é um perfil que você já humaniza mais e mostra um pouquinho da sua rotina, a tendência é você ter cada vez mais engajamento. Ok? Ok, obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tirar alguma dúvida. É isso, então? Então, meninas, muito obrigada a todos vocês. Duda, mais uma vez, obrigada pelo convite. Duda, faz uma foto com todo mundo, pede a Ju para fazer uma foto. Vou fazer. Ju, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bom, de verdade, eu gostei bastante. Ai, que bom que vocês gostaram. Que, se tiver uma próxima, espero que tenha mais de você. E espero que o pessoal também tenha gostado, porque, ó, 10. Quem puder ligar a câmera aí para nós tirar uma foto.
As carinhas aparecem agora. Tem que aparecer, gente. No sábado à tarde, depois de 10 horas de jejum e oração, a gente está aqui ainda 2 horas me escutando falar, tem que aparecer. Pode ir, então? Ó, no 3, hein? 2, 3 e já. Pronto, tirei. Legal. Gente, muito obrigada por terem comparecido. Só algumas colocações aqui que a gente não soltou muita informação para vocês ainda, né? Sobre. Então, eu vou soltar agora aqui. Vão ser 4 sábados de treinamento. Esse sábado foi de gerenciamento das redes sociais. Sábado que vem vai ser de criação de vídeo. E nos 2 outros sábados vão ser de criação de imagem. A gente precisa de 2 sábados de criação de imagem, porque não é muita coisa, mas para ficar tudo claro na nossa mente, tem que separar direitinho. E a gente vai ter como é que eu posso dizer? Tipo colocar em prática, quando você terminar, a gente vai colocar tudo isso em prática. E aproveitem as dicas aí que a Ju deu de hoje, tentem colocar em prática também essa semana, porque aí semana que vem a gente bate um papo se deu certo, se você viu alguma diferença. E vai ser muito legal ter esse depoimento de vocês também, como uma volta para a gente do nosso trabalho. E praticar é uma forma de aprender, né? A gente não esquece aquilo que a gente pratica de imediato. Exatamente. E contem comigo, viu, gente? Se tiver qualquer dúvida aí ao longo da semana, me chama lá, @comunique, eu vou colocar aqui no bate-papo, porque vocês podem me chamar lá e a gente esclarece o que precisarem, tá bom? Então, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode finalizar. Vamos só fazer uma oração antes. Alguém quer orar? Adriele, você quer orar? Bem espontâneo. Posso. Orar, eu posso orar, ligar o microfone. Posso orar? Fica à vontade. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este sábado. Obrigado pela oportunidade de aprendermos conteúdos técnicos para que possamos engajar os perfis das igrejas em que trabalhamos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, possa continuar utilizando a Ju aí, que ela possa aprender e possa compartilhar conosco. Nos proteja, nos dê uma boa semana. É o que te pedimos e agradecemos, não porque a Maria tem nós, mas no doce nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigada, Sandra. É isso, gente. Feliz semana aí para todo mundo. Obrigada. E até sábado que vem. A semana, obrigada. Obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Duda. Obrigada, Ju. Obrigada a você, Sandra. Obrigada a você. Tchau. Tchau, Rafa. Tchau, Dri.